Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia. Hoje é o dia 28 de maio de 2020 e a Igreja Batista do Jardim Marieta entrando dentro da sua casa para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Antes de nós meditarmos sobre a palavra de Deus, eu quero iniciar orando pela tua vida, para que neste momento que você esteja assistindo essa mensagem, você permita que a palavra de Deus entre no teu coração, que o Espírito Santo de Deus a envie essa palavra e possa prosperar no teu coração. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos concedeste. Obrigado pela noite de sono, pela noite de descanso, ó Deus, de recuperação de forças. Pedimos, Senhor, sobre nós, sobre a vida dos teus filhos, a tua bênção nesta quinta-feira, que tu estejas abençoando cada ato, cada trabalho, cada atividade dos teus filhos, que esse dia venha com a tua bênção, venha com a tua aprovação e tudo que nós façamos possa agradar a ti, ó Deus, possa alegrar o teu coração, ó Deus. Pedimos neste momento, ó Deus, quando vamos meditar sobre a tua palavra, que ela possa ir de encontro a cada coração, que cada coração pode abrir para recebê-la e recebendo-a, Senhor, que possa frutificar como uma semente que cai, Senhor, numa terra fértil, frutifica e prospera para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Obrigado pela liberdade que temos de poder transmitir a tua palavra nesse dia. É a nossa oração, crendo no teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, o texto da meditação hoje se encontra em Isaías, capítulo 55. O profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, ele é considerado o livro mais evangelista da Bíblia, do Antigo Testamento. Ele provavelmente foi escrito em torno do ano 690, 700, 680 antes de Cristo. Né? É um livro que traz inúmeras referências futuras sobre a vinda do Messias, sobre o plano de Deus para a salvação do homem e para a restauração do povo de Deus. Então, assim, é um livro muito interessante, doutrinariamente muito importante também. O profeta Isaías, ele viveu numa época de afastamento do povo de Judá, do povo de Deus, da presença de Deus. A idolatria tomou conta, o afastamento, as coisas erradas, os reis que foram subindo ao poder, se afastando da vontade de Deus, fazendo tudo que era contrário e desencadeando a disciplina de Deus, sendo o povo encaminhado para um cativeiro na Babilônia. Mas é interessante que mesmo nesse livro nós podemos encontrar ali a mão de Deus, a misericórdia de Deus. E o Isaías 55 fala sobre isso, fala sobre um convite. E eu quero aproveitar nessa manhã, poder meditar contigo, esse convite que é feito a todos da parte de Deus. E diz assim a palavra, Isaías 55, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará as nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos.
Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir somente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Ok? Um maravilhoso convite. E esse convite, ele é feito para você também. Ele é feito para nós. Primeiramente, o convite que Deus faz e entrega para o povo de Israel, o povo de Judá, mas também para nós do século XXI e para todos, é um convite para você pensar um pouquinho. Pense um pouco. Por que você trabalha tanto? Por que você se desgasta? Qual o propósito da tua vida? Talvez você possa pensar, puxa, meu propósito é trabalhar, é poder manter a minha casa, meu propósito ou então é estudar ou fazer uma boa carreira, meu propósito é sonhar ou viajar. Mas será que tudo isso é somente isso o propósito da tua vida? Às vezes nós conhecemos pessoas muito boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, mas primeiramente os propósitos deles são simplesmente propósitos materiais, propósitos temporários, propósitos que em um determinado tempo vai se terminar. Por isso que no começo o profeta traz uma palavra para que porque nós nos desgastamos tanto? Por que nós trabalhamos e gastamos tanta energia em coisas que, se você pensar bem, não satisfará? Às vezes nós trabalhamos para adquirir coisas e quando compramos as coisas que nós queremos, nós ficamos alegres durante alguns dias ou alguns meses no máximo, depois a insatisfação começa a tomar conta da gente também. Nós somos pessoas que vivemos insatisfeitas sempre. O convite que Deus nos faz é para que Ele possa satisfazer plenamente a nossa vida. E esse convite não está relacionado a dinheiro, a coisas que alguns podem comprar e outros não. Esse convite é feito a todos porque é de graça. E esse convite que Deus nos faz, ele é feito pela misericórdia dele. Pela graça dele. O convite de Deus é para nós sermos satisfeitos eternamente. Não somente aqui, materialmente, nesta terra, mas a satisfação eterna. E esse convite, ele é feito envolvido em uma primeira situação. O mundo está afastado de Deus. O mundo está em guerra com Deus. O homem que não conhece a Deus está afastado de Deus, está em guerra com Deus. Assim como naquela época de Judá, que estavam prestes a ir para o cativeiro na Babilônia, em virtude do afastamento, da idolatria para com Deus, o homem também, infelizmente, da mesma forma, acontece hoje. O homem está longe de Deus. Então, o primeiro convite que é feito para que você se achegue a Deus. Para que você possa se apegar a Deus. Para que a sua vida seja envolvida com a vontade de Deus. Com os planos de Deus para a sua vida. Aí simplesmente a sua bênção, não somente um material, porque a bênção de Deus é também para essa vida.
É para as coisas que realizamos, os planos que nós realizamos, estejam em harmonia para com Deus, para que nós possamos ser verdadeiramente felizes também aqui. Mas o convite é uma satisfação eterna. A primeira questão é que Deus oferece misericórdia para você. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da presença de Deus. Todos são pecadores e precisam da misericórdia de Deus. E Deus está oferecendo esse convite. Eu entrego a vocês misericórdia. Então, Deus está dizendo, eu perdoo os seus pecados. Eu perdoo a sua incredulidade. Eu perdoo os seus erros, sua arrogância, o seu orgulho, sua maldade. Eu perdoo. Então, esse convite que Deus está dizendo assim, eu exerço misericórdia, trazendo perdão para você. Esse convite ele diz o seguinte, vem até mim, ei, me busque, enquanto há tempo. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus que ele deixa-se ser achado. Ele não se esconde de nós. Ele permite que nós o encontremos. E aqui está dizendo, buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Então, um convite para que você busque ao Senhor. Para que você peça perdão dos seus pecados. Para que você creia em Jesus Cristo. Creia como Salvador de sua vida. Para que você possa estar em paz com Deus. E a bênção de Deus, as promessas de Deus nesse convite possam se realizar na tua vida. É isso. Interessante também que os argumentos do convite é o seguinte, olha, os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Às vezes nós temos nossos planos pessoais e a gente carrega esse plano e a gente luta o resto das nossas vidas. Mas será que esse plano está de acordo com a vontade de Deus? Deus fala, olha, os meus planos são maiores, são superiores aos céus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Esse convite aqui para você, se renda. Você que tem planos sobre a sua vida, entregue ao Senhor, fale, Senhor, aqui estão os meus planos, meu propósito de vida, eu quero que tu aprove, que tu agilize, que tu mude se for necessário. Essa é uma entrega que nós podemos fazer e saber que Deus está cuidando de nós e Ele tem o melhor para nós. Também, não só os argumentos, mas também tem a garantia. Deus garante. Às vezes, nessa época de pandemia, onde as compras online são feitas, e às vezes você compra um produto e o produto não funciona, e às vezes é difícil até trocar, não tem garantia, não resolve nada. O nosso Deus é tão diferente, Ele garante, e o que Ele promete, Ele cumpre. E a palavra de Deus diz que a palavra dele se cumprirá. Que a palavra dele, o convite que é feito de salvação, quando ele é encaminhado, se cumprirá. Porque a palavra tem um objetivo, é salvar a vida do pecador. É poder alcançar o teu coração. É poder tirar você que está a caminho do inferno e, em Cristo Jesus, poder colocá-lo em cima da rocha, que é Jesus, e você ter um local onde? No reino de Deus eternamente. Esse é o propósito. Jesus, ele veio aqui nesta terra com o propósito de apresentar o Evangelho, para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você creia em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Já pensou que bacana? Que coisa você pensou sobre isso? Você, o Deus que fez o universo, escreveu o teu nome lá? Escreveu o teu nome? José da Silva, salvo em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Já pensou sobre isso? E foi que Jesus Cristo que possibilitou tudo isso. Então, a garantia da salvação está em Cristo Jesus. E o resultado de tudo isso
é a paz. O texto final diz que vocês sairão em júbilo, que serão conduzidos em paz, e os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. É como quando nós encontramos a Cristo como Salvador da nossa vida, é como se o universo abrisse para a gente, sorrisse, batesse palmas para nós, porque nós agora estamos em paz com o nosso Criador, em paz com o nosso Salvador. E nós agora, nós somos cidadãos dos céus, nós vamos viver eternamente em harmonia e em paz com o nosso Deus. É como se a nossa vida ela é totalmente transformada quando nós temos o perdão dos nossos pecados e a nossa vida se abre para Jesus Cristo, Salvador e Senhor das nossas vidas. Esse é o convite que é feito para nós. É um convite de graça. Jesus Cristo é o autor desse convite. Tudo o que precisava para nós sermos salvos, Ele o fez. Ele se sacrificou por nós naquela cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que Ele pudesse perdoar-nos. Então, este convite que Jesus está fazendo nesse dia é para você que ainda não tem Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, que você possa fazê-lo. Quando Cristo entra no nosso coração, nós temos uma transformação da nossa mente. Nós passamos a dar valor às questões espirituais, nós compreendemos a mente de Cristo, a nossa vida, e nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos ter as nossas famílias, nós vamos ter que fazer o nosso trabalho, mas é diferente quando nós estamos envolvidos pela vontade de Deus, pelo agir de Deus, pelas promessas de Deus. Esse convite é para que a sua jornada, não somente nesta terra, seja de acordo com a vontade de Deus. E não simplesmente com seus planos provisórios ou materiais afastados de Deus. Por isso que esse convite é feito para você. 20. Não é dinheiro. Não se compra com dinheiro. Mas se compra com fé. Que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo veio aqui por causa de você, para resgatar a sua vida e você te incluir no reino de Deus. E você pode fazer isso nesta manhã. Esse é o convite que lá o profeta Isaías, há mais de 700 anos antes de Cristo, profetizou: o Salvador vem, para entregar esse convite, para que todos aqueles que aceitem esse convite possam ter os seus pensamentos, os seus caminhos, os seus planos em lugares mais altos, conforme a vontade de Deus. Eu quero entregar para você essa mensagem nesta manhã. E é uma questão muito individual, pessoal, íntima de cada um. A palavra de Deus que ela será encaminhada e ela prosperará. Mas depende da tua decisão. Parece ser uma coisa simples. Mas se você, com o teu coração creres, e se uma boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Então eu quero que quando você estiver assistindo este vídeo, que você possa, você que ainda não é um cristão, que você possa fechar os seus olhos, uma atitude de intimidade para com Deus, porque Ele está atento à tua decisão, que você possa decidir: eu quero Jesus. Eu quero receber este convite. Esse convite de salvação, eu quero para mim. Eu preciso que meus pecados sejam perdoados, e só Jesus pode fazer isso. Eu quero isso. Eu quero que Ele entre no meu coração. Eu quero que Ele transforme os meus entendimentos. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Eu quero ter os meus planos mais altos, os meus pensamentos mais altos, conforme a vontade de Deus. Eu quero orar para você neste momento. Eu gostaria que você, em nome do Senhor Jesus, pudesse tomar essa decisão. É a melhor decisão que um homem pode fazer. É poder voltar-se, ter paz com o seu Criador e ter o seu lugar no reino de Deus durante toda a eternidade.
Aceite Cristo. Eu quero orar com você nesse momento. Posso orar? Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu compreendo, Senhor, o convite que o profeta Isaías, Senhor, nos entrega nesse dia, falando da salvação, da misericórdia, da graça de Deus, que perdoa os meus pecados. E eu preciso do perdão dos meus pecados. Senhor, pela fé, não é pela ciência, mas é pela fé. Eu creio que teu Filho Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, me sacrificando para pagar o preço dos meus pecados. E ele que venceu a morte ao final do terceiro dia, ele venceu, ele pode perdoar os meus pecados. Por isso me perdoa os meus pecados. Eu aceito Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, para que eu possa viver debaixo dos teus planos, que são muito superiores e muito mais altos do que os meus, Senhor. Eu aceito esse convite de graça, ó Deus. Eu te peço que o teu Santo Espírito venha morar em mim, Senhor, para me dar entendimento sobre as tuas coisas e eu fazer a vontade de Deus. Pela fé, Senhor, eu oro a ti, crendo no teu poder, Senhor. Eu aceito Cristo como Salvador da minha vida. Dirige a minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero que você tenha certeza absoluta que Deus a ouviu e que Deus recebe a tua decisão. Se você tomou a sua decisão, não importa onde você esteja, ou você esteja em qualquer lugar desse país ou fora do país. E se você quiser passar uma mensagem para mim, para a Igreja Batista do Jardim Marieta, você pode fazê-lo. Nós gostaríamos de saber o teu nome para poder orar por você, abençoar a tua vida e poder dar algumas orientações para os passos seguintes. Que Deus abençoe a tua vida nessa quinta-feira. Eu quero falar agora à Igreja Batista do Jardim Marieta, a Igreja Batista em Bofete, que nessa semana o governador passou algumas orientações a respeito do retorno às atividades de várias atividades, entre elas as igrejas, porque nós somos incluídos como atividades essenciais pelo governo federal. Então eu quero que os irmãos estejam orando, primeiramente, irmãos, orando por vocês mesmos, tá? Orando por vocês, para que esse processo de retorno às atividades da igreja seja de acordo com a vontade de Deus, estamos assim, ansiosos para retornar às atividades, para que nós tenhamos sabedoria no retorno, muita prudência, mas também com muita alegria no retorno. Então, junto à diretoria da igreja, nós estaremos trabalhando, lidando um plano de retorno. Então fiquem tranquilos, na medida certa, no tempo certo, nós estaremos comunicando o que nós estaremos fazendo, tá bom? Mas estejam orando uns pelos outros, orando pelos nossos governos, para que essa pandemia cesse o mais rapidamente possível. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ok? Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.